você, entendeu? Então não é para ter medo não, tá bom? Eu uso meu anjo diariamente, a minha velinha com azeite, entendeu? Fantástico, tá? Ah, a Adriana vai falar alguma coisa aqui sobre isso. Né, Adri? Ixi, depender disso, né, minha filha? Tá louco, né? Você então, né? Deixa eu ver aqui. Que ela tá escrevendo depois, né? Ah, tive imagem, tá, falha mais lá, já tá legal. As velas estão limpando minha casa, graças a Deus, né? A Adri tá falando aqui, né, Adri? Não é verdade? É mais ou menos assim, tem que ter, gente, tem que ter. Cada um usa uma fé, né? Uns usam só o terço, outros usam a vela e o terço, porque eu oro o terço. Tá? Todo dia eu tô orando, todo dia. O que importa no terço legal mesmo, para você encaminhar as almas penadas, almas perdidas, almas que vêm pedir ajuda, né? É o glória ao Pai, o glória ao Pai, ao Filho, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem de vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, né? Então é mais ou menos assim, isso é bom. E as almas, elas são ligadas à Igreja Católica, gente. Infelizmente a gente ainda tem muita raiz católica dos nossos antepassados. Então acaba funcionando porque todos nós somos batizados pela Igreja Católica. Vocês conseguem perceber? Então chega na hora do vamos ver mesmo, a alma ela acaba pedindo guarita aí ao católico, a crença católica. Você entendeu? Isso explica muita coisa, entendeu? Então cada alma no seu devido lugar, não é verdade? Isso. Aí a Lili tá falando assim, é verdade, vou perder esse medo hoje, obrigada. Isso aí, perca mesmo, tá bom? Se não quiser acender agora de noite, anjo, acende amanhã, de dia, não tem problema não, tá bom? Tá? Né, Odete? É isso aí. Então vamos lá, gente. Vamos lá, continuando então. Não tem, meu anjo. Na verdade, a religião mais correta, o Leandro está perguntando aqui, né? Não existe religião mais correta, tá? Existe partes, pedaços de Deus, que nem aquele dizer budista, né? Aquele provérbio budista, né? Que fala justamente sobre as religiões são um bando de cego, né? Tocando numa parte do elefante que é Deus e falando, ó, um toca na pata e fala, não, aqui é Deus. Total. Aí o outro vai lá, toca na tromba, não, aqui é que é Deus. Na verdade, o Deus é uma totalidade. Então é interessante a gente conhecer todas as religiões, justamente que cada uma delas, elas vão se encaixar. Isso já foi falado. Eu convido você, Leandro, a assistir depois toda a nossa programação gravada, a reprise que chamam, né? Tá? Gravada ali, vai assistindo aos pouquinhos, vai passando, tá? Que a gente tá falando sobre isso direto, tá bom, meu anjinho? Tá? Odete. Isso, beleza, é isso aí, tá bom? É isso aí, então vamos lá, gente. Continuando, tá? Mais 5 minutos aí pro ambiente, tá? A gente deu uma paradinha, porque algumas pessoas disseram que estavam sentindo alguma coisa. Já é a manifestação, tinha alguma coisa negativa na aura, já tá amarrado em nome de Jesus. E a gente vai dar continuidade, né? Ou não é? Tá? Então vamos lá. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros,
a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Amém. Graças a Deus. Bom, claro, né, colocando o processo de limpeza aí no ambiente, porque às vezes a limpeza não se dá na hora, e sim durante a sequência da nossa limpeza energética aqui, tá certo? Vamos prosseguir limpando o nosso canal, tá bom? Então vamos lá? Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros,
a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los, evitar o mal. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos dar esse último minuto aí, tá? Quem tá se sentindo bem, como é que vocês estão se sentindo? Podem